Salve pessoal! Professor Edir, Literatura na área, para te trazer tudo sobre o quinhentismo, que é o período que inaugura a literatura no Brasil. Mas a gente precisa conversar detalhadamente sobre isso, porque afinal de contas, você já deve ter visto um pouco, né, nas escolas literárias, termos como barroco, arcadismo, romantismo, e tem um deles aqui que a gente chama de quinhentismo. Não te parece uma coisa um pouco diferente? Pois é, já dá para perceber que a gente tem mais um referencial cronológico aqui do que estético. What? É isso mesmo, um referencial mais cronológico, quinhentismo, tudo que foi escrito nos anos 1500, do que estético, ou seja, barroco remete a uma barroca, pérola de formato irregular, remete a um estilo todo cheio de assimetrias, de conflitos e contrastes. Então, quer dizer, o nome barroco, por exemplo, ele tem referenciais estéticos, ele indica alguma coisa sobre aquele estilo, não é? Quando a gente fala sobre quinhentismo, o que nos diz essa expressão? Tudo que foi escrito nos anos 1500. Dá pra gente entender que o quinhentismo não é realmente uma escola literária, mas é o período introdutório, né, da escrita literária no Brasil. É isso. Então seria um período de introdução. Daí para frente a gente vai sim estudar escolas literárias como o barroco, o arcadismo, né? E a gente está inaugurando então o estudo das escolas aqui no nosso curso de literatura. Vamos lá? Galera, seguinte então, vamos focar aqui no quinhentismo e vamos entender melhor por que eu te disse que são as primeiras manifestações literárias no Brasil. Percebe que tem duas coisas aqui para a gente destacar. Literárias, entre aspas, e no Brasil. Vamos lá, vamos começar pelo literárias, entre aspas. Por que você acha que está entre aspas? Colocar esse literárias assim, entre aspas, é dizer literárias pero no mucho. Literárias, mas nem tanto. Né? Literárias, hashtag só que não. Então, a gente está relativizando o valor literário desses textos. Vamos lá, a gente tem. Quem é que está escrevendo esses textos aqui na época? Quem são os autores desse período que a gente está conhecendo aqui? Pero Vaz de Caminha é o mais conhecido, a Carta de Pero Vaz de Caminha. A gente vai ter outros autores que, como Caminha, também são portugueses desbravadores. Né? Não é à toa que muitos desses textos aqui são chamados de literatura dos viajantes, certo? Então, é a chegada do europeu aqui, já vai ter que fazer esse link, né, com o período do descobrimento, depois os primórdios da nossa colonização. Então, relacionar quinhentismo com, né, o chamado descobrimento do Brasil, né? Ou com a chegada dos colonizadores, com o princípio da ocupação aqui do nosso território pelos colonizadores, tá bom? Relaciona o quinhentismo com esse episódio, o chamado descobrimento. Relaciona esse momento quinhentismo aqui, então, claro, né, com a presença desses europeus. E aí, olha só, manifestações literárias, entre aspas, porque se você pensar, por exemplo, quem eram esses portugueses? Eles eram grandes intelectuais da Europa que vinham para cá? Claro que não. Você não vai ter grandes escritores aqui, mas aventureiros, certo? O Pero Vaz de Caminha, inclusive, ele tem uma certa sofisticação, porque ele era um escrivão. Né? Então ele sabia, dominava as artes do bem escrever. Mas isso é diferente, por exemplo, de outros autores que você vai ter, com os quais você vai ter contato nesse período aqui, né, que eram simplesmente mesmo aventureiros, como Hans Staden, por exemplo, né, que foi um mercenário alemão que escreveu aqui um texto mesmo de aventura, daquilo que ele vivenciou aqui, tendo sido ele aprisionado pelos tupinambás, quase devorado pelos tupinambás, escapou do ritual antropofágico e relatou a sua aventura, né, entre os selvagens aqui no território que depois a gente chamaria de Brasil. Então, o que acontece? A gente tem autores também missionários religiosos, a gente tem padres jesuítas, mas não são, de modo geral, né, autores que a gente vai reconhecer como pessoas que têm aqui como grande finalidade na vida produzir arte. E aí entra uma questão fundamental. Você pega a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o texto fundador da nossa literatura no Brasil. Qual era a intenção do Pero Vaz de Caminha? Vamos lá, vou te dar algumas opções. Letra A, informar ao rei de Portugal sobre tudo que estava sendo descoberto aqui. Letra B, produzir arte, colocar um pouco mais de beleza no mundo. O que você acha que o Pero Vaz de Caminha pretendia? Se a sua resposta foi letra A, é isso mesmo. Ele está buscando aqui um teor informativo para o seu texto. E daí, veja, o que a gente colocou aqui na tela.
literárias, entre aspas, porque a grande intenção do texto aqui não era ser uma obra de arte, e a gente até pode dizer que, por mais que haja um certo valor artístico em algumas metáforas que o autor utiliza em alguns momentos, né, predomina nesse texto o que a gente chama de função referencial da linguagem. Ou seja, o teor informativo é mais importante do que, né, o teor literário e artístico. A gente nem está dizendo assim, não tem nenhum valor literário, até tem, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha pode ser reconhecida como um texto que tem certo valor artístico, certo valor literário em alguns momentos, mas predomina o valor informativo. Então, assim, esses textos do quinhentismo, de maneira geral, eles apresentam baixo valor estético. Vou usar uma expressão aqui que já apareceu em alguns vestibulares, né? Com pequenas variações você vai encontrar normalmente no Enem e em vestibulares a seguinte expressão, que esses textos do quinhentismo, eles apresentam maior valor histórico do que literário. Eles apresentam maior valor documental, eles são mais valiosos como um documento histórico do que como literatura. É isso. Então, baixo valor estético, maior valor histórico do que literário. Compreendido? Resta agora saber por que eu coloquei ali manifestações literárias no Brasil. O literárias, entre aspas, você já entendeu. São textos que apresentam baixo valor estético, baixo valor literário, maior valor histórico do que literário. Ok, isso já ficou entendido. Mas por que eu botei no Brasil e não disse do Brasil? Ora, o uso da preposição aqui muda tudo, não é? Se eu disser, por exemplo, assim, manifestações literárias do Brasil, a preposição de dá um sentido de propriedade, né? Que seria feito por nós brasileiros, seria algo do povo brasileiro, alguma coisa assim. Mas não é o que está escrito aqui na tela. A gente percebe que na tela está no Brasil, e isso tem um sentido mais de localização, né? Então foi feito nesse território aqui, mas não por brasileiros. Claro, esses textos eles apresentam o ponto de vista do europeu. É a maneira como esse colonizador, como esse desbravador enxerga aquilo que está encontrando por aqui. Então é o ponto de vista do europeu e necessariamente isso vai ter implicações também ideológicas no texto, né? Quer dizer, a tendência é que o europeu procure enxergar tudo, acabe enxergando tudo com a sua régua, né? Julgando, por exemplo, a cultura do nativo, certo? Tendo vários preconceitos em relação às crenças do nativo. Então é isso, a gente vai ter uma visão eurocêntrica, um ponto de vista, né, que gravita em torno das crenças, né, da visão de mundo, das perspectivas do europeu e muitas vezes acaba, inclusive, né, lançando um olhar bastante preconceituoso sobre a cultura do nativo. A gente vai dar exemplos disso na sequência, tá? Então, é o ponto de vista do europeu que a gente vai encontrar aqui nesses textos. Bom, pessoal, aí eu vou dizer para vocês que a gente tem duas modalidades de texto aqui. A literatura de informação e a literatura de catequese, certo? Então, são duas variedades literárias que nós temos aqui. A literatura de informação e a literatura de catequese. Deixa eu te dizer uma coisa. Letra A, literatura de informação. Ela também é chamada de literatura dos viajantes. Justamente são textos como os do Pero Vaz de Caminha que aparecem nessa categoria, certo? Então, são textos que se caracterizam principalmente por essa preocupação descritiva. Vão descrever a paisagem, mostrar como é o lugar, quais as características dos seus primitivos habitantes, tá certo? Então isso a gente chama de literatura de informação. Exemplo, Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então é isso. Seria a letra A. A gente vai explicar direitinho essa tela na sequência com calma. Fica tranquilo que a gente volta nessa tela aqui na sequência. Mas então nós temos, eu disse, duas variedades de texto, né, da literatura quinhentista. Letra A, literatura de informação, que a gente já viu, e a letra B seria a literatura de catequese, tá? Que alguns estudiosos, e em algumas provas também vai se utilizar esse termo, alguns estudiosos chamam de literatura de formação. Acho que você percebeu o trocadilho aqui, né? O trocadilho que foi feito. Literatura de informação, de um lado, né? E a literatura de formação, de outro. Tá? Então, o que quer dizer isso? Deixa eu te explicar bem. A literatura de informação é a literatura dos viajantes, como Pero Vaz de Caminha, e a literatura de formação seria aquela feita pelos padres jesuítas. É a chamada literatura de catequese. Então, a gente pode usar esses dois termos, tá? Literatura de catequese ou literatura de formação. Eu, particularmente, não gosto desse termo literatura de formação,
Porque parece o quê? Que o índio, né, perdão, o indígena, o nativo, né, os nossos povos originários, eles eram seres amorfos, quer dizer, que não tinham forma, que não tinham cultura, que não tinham nada, como se fossem uma tábula rasa na qual o colonizador chega e inscreve seus valores a seu bel prazer. A literatura de formação, então vamos formar. Né? Então, aí haveria um caráter pedagógico nessa literatura, né? Porque os padres jesuítas vêm aqui para catequizar os índios e, né, fazer essa formação cristã. Bom, a questão é a gente entender que o indígena, o nativo, os nossos povos originários, tinham sua própria cultura, suas próprias crenças, seus próprios valores, seu próprio sistema de organização social, né? Só que tudo isso vai acabar sofrendo uma interferência, né? Vai acabar sofrendo aí um processo de aculturação. Interessante esse conceito, né? O prefixo a aqui não é um prefixo negativo, tá? É interessante a gente perceber essa palavra aculturação, tá? Vem do latim ad, que é aproximação ou justaposição. Então, quando a gente fala de aculturação, você vai encontrar isso muito em provas, né? Tanto na parte de literatura, com os textos quinhentistas, quanto em provas de sociologia, né? Você vai encontrar bastante esse termo, aculturação. Mas o que significa? É a ad, né? Que é um prefixo latino de justaposição, de aproximação de culturas, né? Justaposição de culturas. Claro que nesse processo em que duas culturas se encontram, acaba acontecendo muitas vezes o quê? O processo de uma cultura devorar a outra, de uma cultura se impor a outra, tá certo? Então, nesse processo de aculturação, a gente teve sim também uma violência simbólica, que foi a supressão da cultura nativa, né? Quer dizer, a destruição do legado cultural dos povos originários por conta dessa intervenção aqui do colonizador, tá certo? Então aconteceu sim até uma negação da cultura do nativo. Só queria que você entendesse que a palavra aculturação ela tem um prefixo ad que não é um prefixo negativo, ele é só um prefixo de aproximação. São culturas que se encontram, tá? Aculturação. Mas nesse processo, claro que a cultura do nativo ela acaba sendo violentamente suprimida pela cultura do colonizador, tá bom? Então a gente vai ter esse processo de cristianização do nativo, tá certo? Enfim, então só deixa eu colocar aqui para ti o seguinte, a literatura de catequese, então, evidentemente ela está relacionada à presença dos jesuítas em nosso território, tá certo? Tendo como principal expoente, inclusive, o padre José de Anchieta, que foi um cara que chegou a estudar a língua tupi, fez uma gramática da língua mais usada no Brasil, que é o tupi, inclusive até hoje né, instrumento aí é ferramenta de estudo em faculdades de letras e tudo mais. Então ele chegou a estudar a língua do nativo justamente para poder fazer esse processo de intervenção cultural aqui, tá certo? O que os jesuítas faziam na sua chamada literatura de catequese? Para você entender bem. A literatura de catequese, ela funcionava mesmo como uma ferramenta de vamos dizer assim, de dominação cultural, né? Soft power. Então, ao invés de usar o poder da força bélica, você chega e conquista corações e mentes aqui dos nativos. Para isso, se utilizavam de poemas, peças teatrais, que normalmente associavam as crenças do nativo a coisas malignas, certo? Ao passo que glorificavam, exaltavam tudo que dizia respeito ao cristianismo, né? A devoção católica, enfim, santos, né? A figura de Cristo, enfim, a imagem mesmo do paraíso, ou a contraposição, né, do bem e do mal com as imagens do céu e do inferno, tudo isso aparece como uma ferramenta de dominação, né, sobre o espírito do nativo. Tá bom? Então a gente vai ter muito uso de poesias e de peças teatrais. O Padre Anchieta, inclusive, que é um dos autores, é o autor fundamental aqui do período, ele usava muito da estratégia bilíngue, né? Ele usava a língua do nativo junto com a língua portuguesa, às vezes a língua espanhola, e aí o que vai acontecer? A gente tem essa transição da língua do nativo para a língua do europeu. Quer dizer, até mesmo a língua do europeu está sendo transmitida através desses textos. Tá? Então a gente tem aqui Padre Anchieta como principal autor e a gente tem aqui peças teatrais e poemas como ferramentas de dominação ideológica, tá certo? Vamos fazer um paralelo com a nossa realidade atual? Olha, a gente recebe também esse soft power, né? E cada vez com mais força quando a gente pensa, por exemplo, na proporção que tem a indústria cultural.
a maneira como, né, a colonização do nosso século XXI aqui, ela necessariamente se faz a partir, né, da conquista das nossas mentes, dos nossos corações, dos nossos espíritos, a partir de figuras idealizadas, por exemplo, né, no cinema hollywoodiano. Você vai ter uma espécie de formatação da subjetividade das massas a partir de imagens, por exemplo, heróicas associadas, né, ao estadunidense, por exemplo. Então isso foi construído, né, já desde meados do século XX. A gente tem nos quadrinhos e no cinema, por exemplo, a figura de super-heróis, né, Superman, né, e a bandeira estadunidense está lá, o Capitão América, enfim. E isso vai avançando, você vai construindo um imaginário positivo sobre, né, o império ou sobre quem coloniza e, né, muitas vezes os inimigos políticos os inimigos geopolíticos desse império vão sendo construídos também como imagens malignas. Por exemplo, não é raro você encontrar no cinema hollywoodiano, né, figuras negativas associadas à ex-União Soviética ou à Rússia. Você pega lá um filme do Rocky Balboa, lá tem aquele lutador soviético que é um vilão, tá certo? Você vai ter muito hoje em dia também a construção do árabe como vilão, do oriental como vilão, tá certo? Então é bem importante você perceber que essa ferramenta de dominação ideológica, ela surge lá com o que a gente está estudando, por exemplo, com a chamada literatura de catequese, literatura de formação, com os mecanismos que os colonizadores utilizavam há séculos atrás, mas ela vai se refinando com o passar dos tempos e nós vivemos processos bastante semelhantes ainda hoje. Bom, quero mostrar para ti também, agora, o principal da nossa aula, que é a literatura de informação. É isso aqui que impacta mais as provas, certo? E o que é literatura de informação, então? É a literatura dos viajantes, cuja característica principal, anota aí, é o descritivismo. É descrever tudo nos mínimos detalhes, tá certo? Apontar ali como é o clima, a vegetação, o relevo, qual é a característica física, né, do nativo. Então, a gente vai percebendo ali uma preocupação em descrever, apontar características físicas do local e dos seus habitantes. Chama a atenção aqui o choque cultural, evidentemente, porque nós temos aqui culturas muito distintas. Então essa questão religiosa, por exemplo, acaba entrando em conflito. Tem um fragmento muito interessante para demonstrar aqui o choque cultural, que é o seguinte, é de um autor chamado Gabriel Soares de Souza, certo? E ele faz lá o Tratado Descritivo do Brasil. E ele diz o seguinte, ele diz que os indígenas, né, eles não tinham em seu alfabeto as letras L, F e R, certo? Daí não nos espanta o fato de não haver entre eles nem lei, nem fé e nem rei, tá certo? Então, quando ele diz que não tem as letras L, F e R, ele não está dizendo que não tem letras, porque os nativos, os indígenas, eles não tinham um alfabeto escrito, mas eles tinham um alfabeto fonético. Quando o Gabriel Soares de Souza diz, eles não têm L, F, R, está dizendo que eles não têm L, o fonema, R, né, e o F. Então, está falando dos fonemas, né? Então, segue o Gabriel Soares de Souza dizendo o seguinte, para dizerem Francisco, dizem Pantico, para dizerem Lourenço, dizem Lourenço, para dizerem Rodrigo, dizem Rodrigo, e nisso vão entrando, né, nisso pronunciam assim essas palavras em que entram essas três letras, diz lá o Gabriel Soares de Souza, nesse trechinho do Tratado Descritivo do Brasil, tá? Esse é um texto já mais do final do século, lá de 1580, tá? Mas é quinhentismo, e é um texto que mostra bastante isso do choque cultural. Da maneira, inclusive, como o europeu, ele simplesmente não reconhece a existência de uma outra cultura. Para o europeu, a cultura do nativo é uma não cultura, certo? Então, daí o europeu se sente legitimado a impor seus valores, suas crenças, suas práticas sociais, tudo. Tá? É isso. Então, veja, quando o cara diz, não tem lei, não tem fé, não tem rei, o europeu está desprezando o fato de que existe uma lei do costume, que por sinal funciona de maneira bastante harmoniosa entre os povos originários aqui, tá certo? A lei não precisa estar escrita em algum lugar para ser cumprida, isso parece bastante, né, salutar, mas enfim, né, tá dizendo, não tem lei, não tem rei, mas olha só, tem cacique, tem pajé, tem até divisão de poderes, né? Só que o europeu despreza essa organização social, tá? Não tem lei, não tem rei, não tem fé, como se, né, as crenças do nativo não valessem de nada. A única crença que vale é a minha.
europeu, cristão, católico, tudo que for diferente disso é demoníaco. Então, esse é o ponto de vista que a gente chama de ponto de vista eurocêntrico. Então dá uma olhadinha na tela aí, olha só. Descritivismo a gente já viu, choque cultural a gente já entendeu e percebeu que existe uma perspectiva eurocêntrica, né? E outra coisa aqui, a gente tem também essa visão paradisíaca da Terra. Né? Tem o imaginário do europeu de que estaria encontrando aqui o Eldorado, uma espécie de paraíso perdido, tá certo? Também existe esse imaginário sobre a descoberta de riquezas extraordinárias, né? Isso aparece bastante também relacionado a essa preocupação material bem característica do momento histórico que a gente está vivendo. Quando é que a gente está aqui vivendo? 1500, um período que está associado ao quê, historicamente? Claro, grandes navegações. Mas as grandes navegações foram impulsionadas pelo quê? Pelo mercantilismo, pelo metalismo. Né? Então existia essa busca de metais preciosos, enfim, e dá para perceber que essa preocupação de conquista material, de encontrar riquezas, de encontrar metais preciosos, aparece bastante nos textos quinhentistas, tá bom? Outra coisa, essa preocupação material, ela acaba muitas vezes se misturando com a preocupação espiritual. A gente às vezes pensa assim, literatura de informação, ou literatura dos viajantes, é a preocupação material, em conquistar, colonizar e explorar. E literatura de formação, aquela dos jesuítas, seria aquela que tem a ver com conquista espiritual, com, né, cristianizar. Acontece, pessoal, que essa visão ela é limitada. Porque, tudo bem, a literatura dos jesuítas é focada na conquista espiritual, né, na doutrinação religiosa, tudo bem. Mas a literatura de informação, ela acaba revelando que o europeu ele tem essas duas intenções. Aparece muito também do chamado ideal salvacionista nesses textos de informação, tá? O que eu quero dizer para ti? A literatura informativa, ela revela não só a preocupação com a conquista material, né, de achar ouro, de achar prata, de colonizar, de explorar, mas revela também a preocupação espiritual, com a salvação, né, das almas desses selvagens, com a conquista de um rebanho maior, né, para a Igreja Católica. Aparece isso nos textos de informação também, e a gente não pode desconsiderar, tá bom? Então eu vou te dar exemplo disso agora, justamente a partir da carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos pegar alguns exemplos interessantes aqui. Primeiro, né? Então, o que eu quero dizer com visão paradisíaca da Terra que a gente mencionou há pouco? Olha só esse trecho, como não, vê se não parece que a gente está num Éden, certo? No jardim do Éden. Olha lá. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem gentis, com os cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Aqui é o texto do Pero Vaz de Caminha dizendo que ali, entre os nativos, andavam 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, simpáticas, né? Com os cabelos pretos compridos pelas espáduas, quer dizer, pelas costas. E as vergonhas delas, aqui ele está se referindo à genitália das índias, né? Ao sexo das índias. E suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Então, quando ele diz as vergonhas delas eram de tal forma que a gente já não tinha nem vergonha mais de ficar olhando, ele está fazendo um trocadilho. Ele está fazendo um jogo de palavras. Lembra que eu te falei que os textos quinhentistas eles têm momentos em que eles até apresentam algum valor literário? O que é a arte literária? É um uso de uma linguagem esteticamente elaborada. Uma linguagem mais enfeitada, digamos assim. Então, se você pensar bem, o texto ele tem vários momentos de informatividade, de descrever e informar, mas tem esses momentos em que a linguagem é usada de maneira mais lúdica, do tipo, né, as vergonhas delas eram tão bonitas que a gente já não tinha mais vergonha de ficar olhando. Percebe que o trocadilho está em a palavra vergonhas ser usada primeiro como referência à genitália das índias e em segundo momento como pudor ou ausência de pudor, né? Sem vergonha, a gente não tinha vergonha de olhar, certo? É isso. E já revela também esse ponto de vista do colonizador para as nativas, né? Aqui a gente tem a gênese também dessa percepção objetificante sobre a mulher nativa, né? E daí se constrói um imaginário sobre a mulher brasileira que também acaba atravessando os séculos, né? Quer dizer, essa mulher sensual, né? Uma mistura de sensualidade e ingenuidade, vamos dizer assim, essa sensualidade disponível, certo? Quer dizer, bem moças e bem gentis. Então, se constrói um olhar objetificante sobre a mulher nativa.
Isso fica bem evidente aqui e também acaba se constituindo no nosso imaginário coletivo sobre a mulher brasileira. Tá? Então aqui uma análise crítica disso, sempre muito importante. Para finalizar, pessoal, um outro exemplo aqui. Até agora, não podemos saber se há ouro nem prata. Quer dizer, a gente está falando aqui da preocupação material. E eu quero mostrar para ti que um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, a gente está se apegando muito na carta de Pero Vaz porque é o texto mais importante. Olha só, nesse trecho a gente consegue identificar muito bem a mistura desses valores, né, mercantilistas, metalistas, com aqueles valores da conquista espiritual, de ampliar o rebanho da Igreja Católica, enfim, olha só. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou coisa de metal ou ferro. Nem la vimos, contudo a terra em si é de bons ares, frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora sim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, querendo aproveitar-se, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Em que não houvesse mais do ter Vossa Alteza aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastava, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Então, vejam só, turma, nós temos ali, até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. O que isso significa? A gente ainda não sabe se tem ouro ou prata, significa dizer que estamos procurando. Então isso é uma grande intenção do colonizador aqui, revelada na Carta de Caminha, encontrar metais preciosos. A gente sabe que eles não encontraram naquele momento, porque, né, o ouro só vai ser, né, o ouro, a prata só vão ser de fato explorados sistematicamente pelo colonizador quando a gente estiver lá no século XVIII, quando se dá o ciclo do ouro em Minas Gerais, né, em Vila Rica. Aí a gente já vai estar estudando um outro período literário lá, que é o arcadismo, tá bom? Então, por enquanto, associar quinhentismo com o chamado descobrimento, né? Um primeiro ciclo econômico que nós tivemos aqui, que é o ciclo do pau-brasil, tá bem? Isso é importante. Mas olha só, então, voltando ao trecho, tá? Percebe que ele vai, então, descrever a Terra comparando o clima com o de uma região portuguesa. Então ele diz, contudo, a Terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de entre Douro e Minho. Então ele faz aqui o uso da comparação, né, com algo conhecido pelo europeu para poder descrever o clima. Depois, né, ele ainda vai dizer, águas são muitas, olha só, infinitas. Isso aqui é aquela crença, né, de riquezas inesgotáveis, águas são muitas e infinitas. Em tal maneira graciosa que querendo aproveitar-se, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Está dizendo então, né, que em se plantando tudo dá. Né? Esse imaginário aqui, sobre essa fertilidade, essas riquezas inesgotáveis, ele é construído na Carta de Caminha. A gente até pode dizer que esse texto apresenta uma visão, presta atenção, ufanista sobre a Terra. Como assim? É essa exaltação apaixonada da Terra. Mesmo que o cara não tenha nascido aqui, a gente pode dizer que ele está sendo ufanista, ou seja, que ele está se ufanando da Terra, está exaltando, né, de forma apaixonada, vibrante, esse lugar e as potencialidades que o lugar apresenta. Não te parece praticamente um empurrãozinho para que Vossa Alteza, né, o rei de Portugal, o rei à época era Dom Manuel, tá? Para que Dom Manuel colonizasse, ele está dizendo, olha, essa terra aqui em se plantando tudo dá. Aí, chefia, dá para aproveitar bem o território aqui, hein? É uma sugestão de que se colonize o lugar. É isso. Então a gente tem aqui, num primeiro momento do trecho, uma sugestão para que seja colonizada a Terra, e no final a gente ainda tem esse acréscimo desse ideal salvacionista. Como assim? E é claro, né, que a gente vai deixar aqui um legado que é o cristianismo. A gente vai levar Cristo, né, para esses selvagens que aqui viviam sem conhecer, né, a fé, sem conhecer a verdadeira fé. Né? Quando ele diz aqui o acrescentamento da nossa fé. Tá bom? Interessante que ele usa uma metáfora aqui. Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, salvar esta gente, salvar essa gente, deve ser a principal semente que o rei de Portugal deve lançar nesta terra. Salvar esta gente. Salvar essa gente do quê? Do pecado, da ignorância. Né? Então quer dizer que os europeus teriam aqui uma missão, além de colonizar e explorar o lugar, talvez até, né, vamos dizer assim, algo que legitime, que justifique essa exploração, seria essa missão sagrada, que seria levar Jesus Cristo para o coraçãozinho dos selvagens, tá certo?
É isso. Então esse é o ponto de vista do europeu. Fechou, turma? Então, nós vimos aí em detalhes o quinhentismo, hein? Que massa! Não escapou nada. Tudo que você precisa saber sobre o quinhentismo está nessa super aula. Agora, na sequência, eu vou te convidar para fazer um exercício comigo. Vamos dar uma olhada? Partiu!